eu trouxe aqui pra vocês o resumão da primeira e da segunda temporada do anime Mob Psycho 100. Reigen tem um escritório de atividades paranormais onde ele é contratado por pessoas para exorcizar espíritos. Porém, ele não possui habilidades paranormais, apenas consegue ver alguns espíritos. Assim, ele finge ser um grande telepata. Então, um certo dia, ele conhece Mob, um estudante tímido, introvertido, que tem dificuldade em fazer amigos e não faz parte de nenhum grupo. O Mob viu a placa do escritório e foi buscar ajuda, pois às vezes ele não consegue controlar os seus poderes paranormais. O Reigen o acolhe para ensiná-lo a usar os seus poderes. Como o Mob consegue ver fantasmas e exorcizá-los, o Reigen o chama para trabalhar com ele e o fez jurar que não usaria os seus poderes paranormais nas outras pessoas. Então, o Reigen e o Mob partem para uma missão no túnel Ronedo, onde mais de 20 pessoas morreram. Eles enfrentam os espíritos de um grupo de motoqueiros que morreram lá, além do espírito mais forte que Mob derrota e assim liberta os espíritos para irem para o além. Já na escola, um grupo de telepatia está prestes a ser abolido, mas tem a oportunidade de permanecer se eles conseguirem um membro novo. Eles conhecem o Mob e pedem para que ele entre, mas ao consultar o Reigen, ele diz para ele não entrar e continuar sem clube. Mas o Mob sente falta de fazer parte de algum clube e no fim decide participar do grupo Fomento Corporal para conseguir alcançar o seu objetivo de conquistar a Tsubone, a garota que ele gosta. Mas o capitão do seu novo clube permite que o grupo de telepatia continue usando seu espaço, dividindo entre os dois grupos, assim o grupo continua existindo. Então, um dia, o Mob está andando na rua quando encontra uma mulher do grupo Hahaha, cujo líder é o Divino Covinhas. Ele decide ir até lá e encontra uma aluna de sua turma, a Misato, que está lá para investigar, pois há boatos que eles fazem lavagem cerebral nas pessoas, obrigando elas a seguirem eles. Mob percebe que quem está fazendo isso é um espírito maligno, então ele consegue derrotar o espírito e libertar as pessoas. No dia seguinte, o Mob acorda e se depara com o espírito em seu quarto. Ele se chama Covinhas e conta que tem o sonho de se tornar um deus e por isso ele criou aquela seita com os seguidores. O Mob quer derrotá-lo, mas o Covinhas diz que não irá fazer mais nada de ruim, porém está pensando em possuí-lo quando tiver uma chance. Então o Mob vai falar com o Reigen. Chegando lá, o Covinhas percebe que o Reigen não tem nada de espiritual, mas decide não contar. O Reigen diz que o espírito é muito pequeno para ele conseguir enxergar, então o Mob pode fazer o que quiser com ele, e o Mob decide deixá-lo vivo. Enquanto isso, o Mob recebe uma carta para ir ao parque, e o pessoal da escola Vinagre Negro também recebe para um desafio, tudo armado pelo Niguara. Então o Mob é sequestrado pelo grupo Vinagre Negro, e o Fomento Corporal vai salvá-lo. Eles derrotam o Vinagre Negro, mas Teruk, líder deles, chega e derrota o Fomento Corporal com seus poderes paranormais. Teruk também ataca o Mob, mas ele pede para serem amigos e lembra das lições que o Reigen o ensinou, que muitas pessoas têm habilidades especiais e não se pode colocar nenhuma acima da outra, e quem tem os poderes não pode utilizá-los contra outras pessoas. Por isso, o Mob continua sem revidar e começa a ter lembranças, tentando resistir para não usar os seus poderes, mas ele atinge uma porcentagem indecifrável do seu poder, absorvendo os poderes do Teruk e a energia do ambiente enquanto estava inconsciente, e joga o Teruk longe e vence. Nessa luta, o Covinhas também tentou lutar com Teruk, mas perdeu e sumiu. Já o Mob ficou conhecido como o venenoso camiseta branca que derrotou o líder dos Vinagre Negro. Ao chegar em casa, o Mob pede desculpas para o Ritsu, quando no passado uns garotos vieram bater nele e o Mob não conseguiu controlar os seus poderes o utilizando, mas o Ritsu mente que ele não fez nada, que os garotos bateram nele, mas o Mob só tentou o proteger. O Ritsu é o irmão do Mob, que é o oposto do Mob, considerado popular, bonito, mas não tem poderes, e ele sempre quis ter. Já Ritsu está voltando da escola e Kenji Mitsura, responsável pela instalação de pesquisas, confunde ele com o Mob e o convida para ir visitar a sua equipe de pessoas paranormais. Ritsu fica curioso e decide ir até lá conhecer eles. O grupo é formado por Takeshi, Rei, Asahi, Daichi e Kaito. Além disso, ele encontrou Covinhas na rua, que havia sumido depois da luta do Teruk. O Covinhas conseguiu retornar das partículas com a própria força, mas a energia espiritual está menor, por isso ele não conseguiu entrar na casa, já que o Mob mora lá, então os espíritos menores não conseguem entrar.
Ele fala com o Ritsu que seus poderes estão manifestando agora, já que Ritsu consegue enxergá-lo. Então o Covinhas o engana, pedindo para se unir a ele para superarem o mob, e o Ritsu o deixa o possuí-lo. Mas quando ele entra nele, ele não consegue possuí-lo por completo, já que os seus poderes estão fracos. Ritsu percebe que os poderes dele aumentam com os sentimentos de perturbação e culpa. Covinhas percebe que a personalidade do Ritsu também está mudando. O Ritsu encontra o Teruki na rua, que o aconselha a não depender dos seus poderes, mas ele não dá ouvidos e quer lutar. Mas o Covinhas fala para ele fugir, então o Ritsu foge porque é mais fraco que Teruki e agora quer mais poder. O Ritsu faz parte do Grêmio Estudantil e começa a conversar com o presidente Kamuro, que quer ser popular, e eles se unem. Eles são chamados no portão, onde um menino da gangue de outra escola está procurando o venenoso Camiseta Branca, e o Ritsu dá um jeito nele. Os membros da gangue vêm atrás dele, mas quem sobra é o Kamuro, que apanha no lugar do Ritsu. Então o Ritsu decide ir atrás das gangues e dar um jeito nelas, mas após isso o mob aparece. O Teruki tinha contado para ele que uma pessoa estava se passando por ele, então o mob foi lá e descobriu que era o Ritsu. O Ritsu conta que tem poderes paranormais agora e o mob fica muito feliz. O Covinhas, que ainda estava no Ritsu, percebe que ele deixou o poder subir na cabeça e sai do corpo dele. O Ritsu conta que sempre admirou o mob e os seus poderes, mas que agora vê que foi um erro, pois sempre teve um complexo de inferioridade e fazia o máximo para não estressar o mob por ter medo dele. Porém, agora todo esse interesse que ele tinha se foi. O mob não acredita e pede desculpa para todos que apanharam do Ritsu. Enquanto isso, o Koyama foi encarregado de capturar o mob, mas pensam que o Ritsu é ele, por isso ele vai lá e bate nele. O mob vai defendê-lo e eles lutam, e o mob atinge os 100%. Durante a luta, o mob fica com a camisa branca e os membros da gangue percebem que ele é o venenoso Camiseta Branca. Apesar da luta, o Koyama consegue levar o Ritsu e o mob fica inconsciente. O Teruki chega com Covinhas e leva o mob para o seu apartamento. Quando o mob acorda, o Teruki conta que o Koyama o persegue há anos. Ele faz parte de uma organização chamada Garra de paranormais perigosos e querem virar o mundo de ponta cabeça. Eles pegam as crianças paranormais que ainda precisam amadurecer, fazem uma lavagem cerebral nelas e depois as transformam em soldados. Então o Covinhas conta que o Ritsu estava na instalação de pesquisas de pessoas paranormais há pouco tempo e percebem que a informação sobre ele vazou aí. Eles vão até lá e o Kenji Mitsura conta que as crianças foram sequestradas, assim eles decidem ir ao resgate delas. Enquanto isso, na 7ª divisão da Garra, está rolando uma reunião com o Ishiguro e os cicatrizes Koyama, Muraki, Miyagawa, Yuzuki, Mokai, Tsuchi e Takeuchi. As crianças sequestradas estão detidas lá e tentam fugir. Lá, eles enfrentam alguns guardas. Enquanto isso, o mob e o Teruki chegam até lá e começam a buscar separados. Ambos enfrentam alguns membros de lá. Já o Ritsu e os outros encontram o Sho Suzuki. E o Ritsu luta com ele, mas é derrotado. O mob o encontra desmaiado e alcança o 100%, derrotando o Muto. Depois disso, Suzuki captura os dois irmãos. Enquanto isso, Covinhas possuiu um dos guardas, mas foi descoberto e também precisa lutar contra o Matsuo, mas é capturado. Já o mob finalmente acorda e abraça o Ritsu, aliviado que ele esteja bem. Ele diz que o admira, pois sempre foi muito inteligente e soube se virar mesmo sem poderes, e o Ritsu se emociona e diz que também o admira. Enquanto isso, o Reigen, que percebe que o mob faltou ao serviço, resolve rastreá-lo e ir atrás dele. O Reigen chega e todos ficam surpresos achando que ele é o chefe. Ele encontra o mob e os outros, mas se deparam com o Ishiguro e os outros vilões. Uma grande luta começa, mas o Reigen tenta convencer o mob a não revidar, pois não deve usar os seus poderes em pessoas. Assim, antes que o mob chegue em 100%, ele interfere e consegue lutar com os vilões sem se machucar, porque os poderes do mob foram meio que para ele. É então que o líder da divisão aparece e é o Ishiguro, que fingia ser uma garotinha. Eles começam a ser sugados, mas o Suzuki aparece e o salva. Ele revela que a 7ª divisão será dissolvida e estava lá para observar e levar quem parecesse útil ao quartel-general, mas diz que ninguém pareceu útil, porém se interessou no Ritsu. Já o Covinhas consegue finalmente se libertar do Matsuo, se junta aos outros e se surpreende quando o Reigen consegue o enxergar. No dia seguinte, o Teruki resolve ir para a instalação para treinar os paranormais de lá. Já o Reigen explica para o Covinhas que os poderes que ele utilizou
utilizou na luta eram todos do mob, mas depois eles foram embora, e a única habilidade que ganhou com isso foi a de ver o Covinhas. Enquanto isso, na 7ª divisão, o Suzuki recebe uma ligação do seu pai, que é o chefe da Garra, e conta que a divisão acabou e pede para ele voltar para o Japão. Reigen e Mob estão em uma nova missão numa plantação para lidar com o espírito de lá e conseguem. Como recompensa, eles recebem várias sementes. O Reigen dá para Mob sementes de brócolis como pagamento e plantam um tomate cereja que Mob faz crescer com seu poder rapidamente. Após isso, o Kamuro renuncia por ter prejudicado vários alunos com mentiras e provas falsas. Então, Misato decide convencer o Mob a se candidatar para novo presidente. Todos os candidatos fazem o seu discurso, mas o Mob não consegue falar nenhuma palavra. Após isso, o Mob ganha uma carta de uma garota que pede para ele encontrá-la atrás da escola, e lá ela diz que se apaixonou por ele e o pede em namoro. Então, os dois começam a namorar. Ela conta que está escrevendo um livro e mostra para ele. Também diz que não entende muito os sentimentos dele e só se declarou para ele porque ela perdeu uma aposta com as suas amigas após o discurso dele e se desculpa por ter mentido. Após isso, ela encontra com as suas amigas e elas pegam o seu livro, zombam dele e o rasgam. O Mob vê e pede para elas pararem e começa a catar os pedaços, pois agora ele tomou a decisão de valorizar os seus sentimentos e guardar o que é importante. As amigas ficam sem graça e vão embora, então ele utiliza o seu poder para consertar todas as páginas e assim conta que é um paranormal. De longe, Tsubone estava observando e fica feliz com o que vê. No dia seguinte, Reigen e Mob vão em busca de lendas urbanas para solucionar e conhecem o Shinra, que diz ser o melhor médio do século. Eles pegam um caso juntos para resolver, entre eles o caso da arrastadora. O Reigen pede Covinhas para seguir o Shinra, pois se algo acontecer com ele, ele será o responsável por ter feito ele pegar o caso. O Shinra encontra o espírito da arrastadora, assim Covinhas possui ele para lutar contra ela e depois ele liga para o Reigen para eles irem até lá. Só que não é possível exorcizar a arrastadora porque ela foi criada pela imaginação das pessoas. Como o Mob não conhece as lendas urbanas, ele não tem medo e por isso ele consegue derrotá-la facilmente mesmo sem poder exorcizá-la. Depois de resolver as lendas, o Reigen resolve fazer um site para ser contratado como o melhor médium do século, já que a sua clientela está fraca. Então, em uma nova missão, eles conhecem a Minori, que está presa, e o seu pai pede a ajuda de vários paranormais, pois ele acredita que um espírito maligno a possuiu. O Reigen reconhece o espírito que se chama Mogami, que está possuindo a Minori. O Mob luta contra ele, mas falha. Então o Mob decide entrar no corpo da Minori e deixar o Covinhas possuí-lo para cuidar do seu corpo. Ele tenta conversar com o espírito para sair do corpo, mas Mogami conta que no início usava os seus poderes para o bem e tentava ajudar a sua mãe doente, mas ela morreu e virou um espírito maligno. Ele percebeu que as atitudes dele trouxeram o mal até ele e afetou a mãe dele. Então ele se tornou um espírito maligno e começou a usar os poderes para si mesmo, e sabia que entrando na Minori poderia punir os paranormais, pois ele acredita que eles trazem infelicidade para os outros. O Covinhas, que está no corpo do Mob, decide entrar na mente da Minori também para ajudar o Mob. O Mob já estava perdendo as memórias quando Covinhas o ajudou a lembrar da sua vida e as pessoas que o cercam. Assim ele começa a lutar com Mogami, atinge o 100% e depois consegue derrotá-lo. Quando o espírito enfim sai do corpo da Minori, o Matsuo, que estava escondido vigiando, o captura. Nisso, o Mob percebe que todos podem mudar e agora sabe que é capaz de mudar as pessoas. Já o Clube da Telepatia e de Fomento Corporal decidem ir num restaurante para comemorar, mas o Reigen liga para o Mob e o chama para trabalhar. O Mob não quer ir, pois tem muito tempo que ele não curtia com os amigos, mas ele vai ajudar o Reigen. Só que lá, o Reigen fala que os amigos do Mob apenas usam ele. O Mob não gosta e diz que está percebendo que o Reigen fala mentiras, e com isso ele decide não ir trabalhar no dia seguinte, pois acha que está sendo muito influenciado pelo Reigen e precisa pensar mais no que ele próprio quer fazer. O Reigen acha que o Mob está sofrendo e sozinho, mas se surpreende de ver que ele tem amigos e está se divertindo. Ao voltar para casa, o Reigen percebe que é o seu aniversário e ele nem tinha se lembrado, e também percebe que não
tem amigos. Ele vê um e-mail que recebeu da sua mãe dizendo para ele arrumar um emprego decente, que ainda dá tempo dele ser alguém. Então, no dia seguinte, o Reagan decide ser uma pessoa nova. Com isso, a sua popularidade começou a crescer com as coisas que ele começou a fazer. Ele foi entrevistado por uma revista e depois foi chamado para ir em um programa de TV. Neste programa, ele foi convidado juntamente com Jodo, um famoso paranormal que planeja acabar com a fama do Reagan. Ele arma para ridicularizar o Reagan para que todos vejam que ele é um impostor. O Mob fica sabendo do que está acontecendo, mas de início ele acha que faz parte do plano do Reagan de conseguir muitos clientes por estar na TV. Mas após isso, o Reagan é convidado para uma coletiva de imprensa e o Mob vê a notícia na TV. Lá, o Reagan começa a responder as perguntas e se lembra de como entrou para este ramo depois que saiu do seu antigo emprego e por causa de um anúncio que viu, decidiu trabalhar com isso. Mas não estava dando certo e por isso ele estava pensando em mudar para outro emprego quando o Mob apareceu em sua porta, o que fez com que ele continuasse. Ele conta que só queria ser alguém especial, mas que no fim estava só usando o Mob e não conseguiu se transformar em nada, e talvez só estivesse o prendendo da juventude dele. Quando ele termina de falar, os objetos do local começam a se mover enquanto tudo é transmitido, e todos pensam que o Reagan que está utilizando seus poderes. O Reagan diz que vai encerrar a coletiva e assim tudo sai do ar, mas era o Mob que tinha ido até lá e fez isso escondido para ajudá-lo. Quando eles saem, o Reagan encontra o Mob e o pergunta se ele sabia o que ele realmente é, e o Mob diz que sempre soube desde o começo a verdadeira identidade do seu mestre, que é de ser um cara bom. O Reagan fica feliz e o Mob o dá feliz aniversário atrasado. Enquanto isso, a Tsubone e uma amiga vão até o Reagan para pedir conselhos amorosos, e a Tsubone vê uma foto do Mob na parede e diz para o Reagan que está interessada em alguém do cursinho, e o Reagan diz para ela convidá-lo para sair, mas ao sair de lá, ela revela para a amiga que inventou essa história para testá-lo, mas que ele não falou nada de errado. Mais tarde, o Suzuki aparece na casa do Mob e leva o Hitsu com ele e incendeia a casa. Quando o Mob volta para casa, ele encontra ela em chamas e vê corpos lá dentro queimados. Os seus poderes ultrapassam o 100%, mas o Covinhas o acalma dizendo que não é a sua família. Assim, ele vai atrás dela e de quem fez isso. Alguns ex-membros da 7ª Divisão o encontram e eles o levam até o Reagan. O Covinhas conta para o Reagan o que aconteceu e o Reagan decide confirmar que a família dele deve estar bem e que tudo foi armado. Então o Mob relaxa e desmaia. Os antigos membros da 7ª Divisão querem que o Reagan seja o novo líder deles para combater a Garra. O escritório do Reagan também tinha sido incendiado e de início ele não queria ser o líder deles, mas após saber que o seu seguro não cobriria o incêndio, ele resolve liderá-los. O chefe da Garra, Toichiro, juntou vários paranormais com o objetivo de dominar o mundo, governar todos os 100 poderes, desconstruir o país e um novo mundo teria início. O Hitsu foi com o Suzuki para manter seus pais em segurança. O Suzuki está querendo lutar contra o seu pai Toichiro, porque os poderes dele saíram do controle. E isso fez o Hitsu lembrar do Mob quando também não conseguiu controlar os seus poderes e por isso ele acredita que o Suzuki vai ajudá-lo. O Toichiro consegue dividir o seu poder e também absorver o poder dos outros. Enquanto isso, cada um da equipe está lutando com algum dos vilões, inclusive o Mob que finalmente acordou. Aos poucos, eles conseguem trazê-los para o seu lado ou impedir que eles continuem lutando para o Toichiro. O Hitsu encontra o Mob e conta que os seus pais estão bem e seguros. O Mob fica feliz e decide ir enfrentar o Toichiro, mas não aceita que os outros vão, assim só o Covinhas o acompanha. Mas antes de chegar no Toichiro, ele encontra o Shirizawa no caminho e luta contra ele. O Mob tenta alertá-lo que ele foi usado pelo Toichiro e eles não são seus amigos, mas ele pode ser o seu amigo. E com isso o Mob atinge o 100% e consegue mostrar que são iguais. Após isso, ele encontra o Toichiro. Ele tenta explicar o quanto eles precisam de amigos e o mundo é composto de pessoas ajudando outras pessoas, mas ele não quer ouvir, pois acha que não precisa depender dos outros. O Toichiro luta contra o Mob, mas libera energia demais nessa luta e está se autodestruindo, e com isso vai causar uma grande explosão. Neste momento, o Toichiro se lembra da sua esposa, que queria que ele fosse gentil, mas como ele não foi, ela foi embora. O Mob então começa a absorver a energia dele tentando salvá-lo, mas a explosão acontece.
aparece. Todos tentam encontrar o Mob e o acham embaixo dos destroços vivo. O Reigen oferece a sua casa para o Mob e o Ritzel ficarem. O Toichiro também não morreu e foi capturado pela sua antiga equipe e também sente muito por ter feito a sua esposa ir embora. Já o Mitsura concorda em parar com as pesquisas nas crianças, porque podem surgir pessoas usando os poderes para o mal. No dia seguinte, vários helicópteros e pessoas estão olhando o que apareceu depois da explosão, que é uma planta gigante. O Mob se lembra que colocou as sementes de brócolis no bolso que ganhou e foi ela que cresceu com a explosão de energia. Logo depois, o Shirizawa chega no escritório, pois ele foi contratado pelo Reigen para trabalhar com eles. E se este resumão te ajudou, não esquece, é claro, de se inscrever aí no nosso canal, deixe seu like para ajudar a divulgar este conteúdo para mais pessoas e também, é claro, ative as notificações para você não perder nada que sai aqui neste canal. E agora você já está aí prontinho para a terceira temporada. Então é isso, galera. Tchauzinho!